E hoje o motivo desse live é justamente, né, trazer mais esclarecimento, como que se vai dar esse processo, como que foi feita a parceria, né, como que foi pensado isso, para que vocês, né, possam já se inteirando, se preparando para poder participar aí do cadastro, então, de chamar, né, desse ingresso, dessa oportunidade, estar nos direcionando para contribuir mais ainda com a aprendizagem dos nossos alunos. Estamos quase aqui nos finalmente para poder iniciar. Vou ver aqui com a Ju se já está tudo ok. Se ela der um ok aqui do Luiz, está gravando, a gente já pode iniciar. Também a Ana Maria, Juliana, fique à vontade para falar também, tá bom, gente? Boa tarde, João. Só Luísa. para avisar, eu já tô gravando já, tá joia? Legal. Então, o Luiz já está gravando. Vocês fiquem à vontade. Ótimo. Então tá, eu acho que assim, a gente pode fazer um histórico, né, desse dia de hoje aqui, por que nós estamos aqui em pleno 20 de dezembro de 2022. Para contar que essa história começou em 2019. Então, em 2019, entrei em contato com a Joana. Olhem para vocês verem o que é a rede, o que é a colaboração. Entrei em contato com a Joana para a gente trabalhar em relação à formação de professores. Eu estava na universidade, a Joana foi fazer uma fala para uma das disciplinas. Ô, Joana, estamos querendo fazer alguma coisa de formação de professores, tal, estamos precisando de um campo de atuação. Ah, que legal, tá. Passou o contato da Luísa, da FLUP, que vocês já conhecem, né, aí, e a Luísa me procurou e perguntou se eu tinha interesse e tal. Eu falei que tinha, e que ela tinha um conhecimento com um instituto que se chama Canoa, que estava trabalhando com formação de professores. Também chamei, como falava que era da área de matemática e de ciências, chamei a professora Maria Tereza, que também trabalha conosco no mestrado e na pedagogia. E fizemos uma primeira reunião com a Mila, que é a diretora institucional do Instituto Canoa. E ela nos mostrou a ideia e os valores. Então, acho que isso foi um dos pontos, um dos pilares que mais nos chamaram a atenção, porque tem a ver com a questão da justiça social, porque fala da valorização dos professores da educação básica, pensa na questão dos status dos alunos, da questão do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, e de uma prática pedagógica para a equidade. Então, entende-se equidade aqui, oferecendo mais a quem precisa de mais, enfim. Esses são valores propostos por um curso de Stanford, que é a Universidade de Stanford, que foi produzido pela professora Rachel Lowton e sua orientadora, professora Cohen. E foi, a princípio, ministrado nos Estados Unidos em algumas cidades e escolas secundárias da Califórnia. E aí elas viram que isso estava dando muito certo. O Instituto Canoa traz para o Brasil esse know-how. A professora Rachel Lowton é viva, acompanha a instalação, a implementação do programa, e o programa vem para as universidades. Nós estamos junto com universidades federais e estaduais das 5 regiões do país, e nós, enquanto Universidade de Taubaté, nos juntamos a este grupo do que se chama PED Brasil, que é o Programa de Especialização Docente. Então, a Tereza e eu, a princípio, nos apaixonamos pela ideia. A Tereza trabalha na área da pedagogia com matemática nos anos iniciais, e aí começamos essa conversa em 2019. Em 2020 veio a pandemia, e isso ficou, então, latente. Quando foi no final de 2020, a Mila nos procurou novamente, perguntando se nós ainda tínhamos interesse. Em 2021, nós chamamos os professores da área de matemática e da área de ciências. Eles aderiram à proposta, e desde 2021, um grupo de professores da Unital está fazendo esse curso com
o Instituto Canoa, então viabilizado pelo Instituto Canoa. Nós só podemos ministrar as aulas se tivermos sido formados no curso. E aí, então, desde 2021, nós vimos frequentando as aulas, os GTs, que a gente chamamos grupos de trabalho, das diversas disciplinas que são oferecidas no curso. E aí, esse curso, então, como eu falei, é um curso de especialização. Nós, ousadamente, na Universidade de Taubaté, propusemos ao Instituto Canoa que fôssemos os pioneiros a transformar esse curso em mestrado. E eles compraram a ideia. Então, este curso de mestrado é o primeiro mestrado na proposta da Stanford University para professores no Brasil. Então, nós estamos saindo na frente nesta ideia. O Instituto Canoa falou para nós de uma parceria com o BNDES, e depois a FLUP nos procurou e ajustou conosco também uma parceria, que depois a Luísa explica com mais vagar e mais detalhe. Então, essa é uma história que foi construída desde 2019. Nós estamos muito orgulhosas, muito satisfeitas de poder oferecer pela Universidade de Taubaté e pelo mestrado profissional de educação esta nova linha. Então, esta linha pertence ao mestrado profissional em educação, que já tem 2 linhas. O Marcos é lá nosso mestrando. Formação docente e desenvolvimento profissional é uma linha, inclusão social e diversidade sociocultural é uma outra linha. Esta, então, será a 3ª linha do mestrado, denominada Práticas Pedagógicas para a Equidade. O curso que nós estamos fazendo é um curso que será ministrado para professores de matemática e ciências. Neste primeiro momento, esta proposta pioneira será oferecida para professores da área de matemática. Então, a gente, em 2023, abre essa turma para a área de matemática a princípio. Eu acho que a gente, não sei se o Luiz Gustavo, já entrou, se vocês querem dar sequência para o Luiz Gustavo, ou se a gente pode continuar, porque daí a professora Juliana Bussolotti, já dá, então, aqui, como ela é a coordenadora do mestrado, ela passa as informações gerais e depois aí eu volto para a gente falar das disciplinas que serão ministradas. Tudo bem? Pode ser assim? Pode ser assim, Juliana? Então tá, então eu fecho meu microfone agora, Juliana apresenta e depois eu volto para falar de como serão organizadas as disciplinas. Juliana está com o microfone fechado. Desculpe. Com a pandemia, a gente costuma fechar o microfone para não ouvir os barulhos locais, né? Então, repetindo, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Luiz Gustavo, um prazer conhecê-lo, mesmo que aqui por essa live. Espero que a gente possa, então, firmar, né, mais laços aqui no decorrer desse tempo. Então, hoje estou como coordenadora do mestrado profissional em educação da Unital. Ele é um mestrado profissional, como o nome já diz. Ele é voltado para a formação de formadores que trabalham na educação básica. Então, nossa área de concentração é a educação básica. E nasce, então, a possibilidade de criarmos mais uma linha. Nós temos já a linha 1 e 2, como a professora Ana falou. Aqui eu coloquei no chat, para quem não conhece, o site do MPE, como nós nos nomeamos, Mestrado Profissional em Educação, mpe.unital.br, e a página aqui dos cursos de pós-graduação.
Vocês vão observar, navegando pelo site e pela página da instituição, que esta linha ainda não está disponibilizada para uma fala pública. Por quê? Porque exatamente essa linha 3, ela será financiada por esta parceria de entidades como o Canoa e a FLUP. E para essa parceria ocorrer dentro da nossa instituição, que é uma autarquia pública municipal, nós estamos fazendo os últimos acordos de cooperação técnica para que isso possa ocorrer. E aqui o que a gente está trazendo para vocês é a informação dessa linha que vai abrir. Esta linha terá bolsas, então ela será financiada, ela terá um número expresso de bolsas para que essa linha possa ocorrer, e a gente vai abrir um processo seletivo específico para ela, porque ela tem financiamento. O que acontece? O professor vai nos procurar, nós temos critérios que estamos formando uma comissão de avaliação junto com a FLUP e o Canoa, para fazer a escolha destes que poderão ser nossos bolsistas após passar no processo seletivo do mestrado, e esses que serão contemplados pela bolsa estarão conosco e estarão amparados por esses recursos, ou seja, não pagarão pelo mestrado. A ideia é que... Olá, professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, é de Pinda, talvez vários de vocês a conheçam, e ela é nossa coordenadora adjunta aqui no mestrado. Então, olha, estamos todos interligados aqui, inclusive na localidade. Então, quando esse aluno entra no mestrado, ele vai ter essa bolsa de apoio a carreira dele, né? A concorrência e a execução dessa titulação de mestre em educação. Quando ele sair do nosso mestrado, ele terá o título de mestre em educação. A área de concentração é formação para educação básica, e aí, sempre na titulação dele, vai a linha que ele estará ligado ao nosso mestrado, seja a 1, a 2 ou a 3. Especificamente, essa conversa aqui, nós estamos tratando desta linha 3, mas nosso mestrado, por exemplo, já está aberto para outros que não são da área de matemática, especificamente, que são esses que estamos fazendo o chamamento para esse processo seletivo, que logo mais estará aberto publicamente no nosso site, para a linha 1 e 2. A linha 3 específica, nós estamos construindo nessa relação com as entidades, tanto o Canoa, que traz toda a esperteza pedagógica, né, contemplando a filosofia e a metodologia, que a professora Ana vai comentar mais um pouco e vai explicitar mais fortemente, e toda a articulação em prol da formação de professores que a FLUP traz. Então, para nós, é um momento muito importante pensar que a gente está conseguindo juntar todas essas potências que são a diretoria de ensino, entidades que são do terceiro setor, a universidade, que é pública, que é uma autarquia pública municipal, que está aqui no Vale, em prol da formação de professores. Para nós, isso, além de toda a possibilidade aqui que a gente está tendo de relação com vocês, isso é um marco histórico para nós também, né? Pensar que a gente está junto aqui. Nós estamos propondo também, já que estamos nesse processo de andamento desse fechamento dos acordos, dessa articulação com vocês aqui, passar um formulário, professor Luiz, de expectativas, uma enquete de expectativas para o grupo daqueles que trabalham com matemática dentro da diretoria, porque assim a gente pode organizar esse processo seletivo e toda essa relação com mais cuidado, sabe? Com mais apreço,
Então, se você permitir, a gente comentou isso já com a diretoria de Taubaté e gostaria de trazer essa questão aqui para vocês e professores também, para abrir essa possibilidade de fazer essa enquete, para que a gente possa entender esse público que pode ser nosso próximo aluno nessa linha. E aí eu acredito que eu posso esclarecer outras questões, né? Então, é um mestrado profissional em educação, cuja formação ocorre em 3 linhas de pesquisa, certo? Então, hoje, essa linha 3, ela vai trabalhar a formação de professores de matemática, mas ela tem o intuito que logo mais ela possa formar também professores de ciências. E aí, essa linha 3 trabalhará com professores logo mais, a gente espera até o próximo ano, com professores de matemática e professores de ciência. Estou aqui para tirar dúvidas e tudo mais. Muito obrigada. Ok. Bem, aproveitar, né, que o Gustavo já está aqui conosco. Falar para o Gustavo, né, que ele que fala inicial com a gente, né, nós estávamos ajustando aí, não sei se o Gustavo também foi para o problema de falta de energia que aconteceu aqui no bairro, mas, Gustavo, pode fazer agora a saudação para os professores e para toda essa equipe também. Boa tarde a todos. Peço desculpa aí pelo entrave, mas estamos sem energia aqui na diretoria e sem internet, então eu estou fazendo aqui do meu celular. Tentei conectar aqui, mas sem sucesso. Mas vamos lá. Queria dar boa tarde a todos, né, da FLUP, da Unital, todos os professores da rede que estão aí acompanhando esta explicação sobre o mestrado, essa formação que vem ao encontro do nosso desejo de formar os nossos docentes para melhor atuar com os nossos estudantes, favorecendo a eles uma educação pública de qualidade, de equidade, que é a nossa meta. Então, a gente fica muito feliz, né, de contemplar essa parceria que promove essa oportunidade aos nossos docentes de matemática neste momento, e que poderão cursar, né, esse mestrado nessa renomada instituição que muito agrega para a formação de todos os docentes. Então, a gente fica muito feliz, né, de proporcionar isso. Agradeço a Luísa, representando a FLUP aqui, uma imensa parceira para a nossa regional, que sempre tem contribuído muito para os nossos processos de ensino, nossos processos de aprendizagem, e que, com certeza, a gente está avançando devido a essas parcerias que muito agregam. E esse mestrado vem muito ao encontro, né? E a gente está muito feliz, não vê a hora de começar. Pena que são só 25 vagas contemplando a nossa regional. Espero aí que a gente tenha um público muito além, né? E que, quem sabe, se a gente conseguir aí um outro financiamento, a gente possa colocar cada vez mais docentes nessa instituição para agregar na formação dos nossos estudantes. Então, uma boa tarde, estou aqui acompanhando esse evento magnífico que vai contemplar os nossos docentes da nossa regional. Então, obrigada, Luiz Gustavo. É um prazer revê-lo. Nós já estivemos juntos aí. Foi uma troca de energia muito bacana, uma sinergia muito positiva. A gente teve com o Instituto Canoa e o grupo do Instituto Canoa e nós da Unital. Então, assim, é de fato um momento histórico. Nós estamos muito felizes. É uma confluência de boas intenções, de boa fundamentação teórica e de boa prática para a formação dos professores. Todas as instituições que estão ligadas neste momento, a regional de Pinda, posteriormente a regional de Taubaté, mas a gente está falando para Pinda. Então, a regional de Pinda, na sua pessoa, Luiz Gustavo, e de todos os professores que estão aqui, professora Juliana representando o mestrado profissional em educação, a Luísa representando a FLUP e também o Instituto Canoa, que tem sido um grande parceiro nessa expertise do curso. E para nós vai ser uma satisfação muito grande sermos a universidade pioneira neste mestrado,
Então, aqui tem muita novidade junta e mais essas bolsas, então isso é uma valorização muito grande. A gente que está na área da pesquisa escuta muito os nossos orientadores. Minha orientadora foi a professora saudosa Marli André, que faleceu há 2 anos. E ela dizia o seguinte: quando a gente ganha bolsa para estudar, para fazer pesquisa, a gente tem que devolver depois isso em ação educacional. Eu tive bolsa da CAPES para o mestrado e para o doutorado, e eu acho que esta é a viabilização de uma ação, de um retorno que a gente pode dar com a força motriz da Universidade de Taubaté na execução desse mestrado. A professora Maria Tereza entrou aí também agora na live, eu vi, professora Suzana, então acho que assim, nós da Universidade de Taubaté estamos de braços abertos para acolhê-los, para que esse mestrado seja um sucesso para todos nós. Independente desta questão acadêmica, a gente gostaria de expor para vocês o seguinte: a proposta do mestrado, a proposta pedagógica do mestrado é sempre um trabalho em equipe. Então, a gente vai trabalhar muito com grupos de alunos, com grupos de professores. O foco é a epistemologia da prática. Então, cada professor, que a gente vai chamar professor pesquisador, professor barra pesquisador, como é o caso do Marcos, que está aí, é um professor barra pesquisador, vai pesquisar sua própria prática. Esse mestrado coloca muito a mão na massa. Então, as atividades vão ser sempre atividades práticas que poderão ser vivenciadas em sala de aula. E cada módulo, cada disciplina dessa vai sempre trazer retornos e reverberar na prática pedagógica dos professores. Então, a princípio, o curso está organizado da seguinte maneira: nós temos 2 disciplinas, que são disciplinas comuns a todas as linhas, lembrando que essa é a linha 3, e nós temos linha 1 e linha 2. As 2 disciplinas são comuns, uma que se chama Formação Docente e Desenvolvimento Profissional, e outra que se chama Metodologia da Pesquisa em Educação. Em seguida, nós vamos para um currículo próprio dessa terceira linha, e aí nós vamos trabalhar gestão e organização de sala de aula, ensino e aprendizagem centrados no estudante, outra disciplina que se chama trabalho em grupo em salas de aula heterogêneas, e depois a gente vai começar com os currículos de matemática 1, matemática 2, matemática 3 e avaliação da aprendizagem. E aí a gente vai ter, depois de 1 ano e meio de disciplinas, um tempo o segundo semestre de 2024 e os primeiros 3 meses de 2025, para que a pessoa faça a dissertação. Qual é o nosso propósito nesse curso? Veja, ele não é um curso de lato sensu, ele é um curso de stricto sensu. Para isso, nós respondemos a um órgão supervisor e regulamentador, que se chama CAPES. Então, a gente tem que ter dissertações de qualidade, artigos que serão escritos pelos professores pesquisadores. Então, essas questões da prática, desse cotidiano, serão vivenciadas ao longo da semana e trazidas no próximo sábado. O nosso curso funcionará da seguinte forma: as duas disciplinas as 2 primeiras disciplinas ocorrerão de forma online, então vocês terão aulas sábados, de manhã das 8 ao meio-dia, e à tarde, das 13h30 às 17h30, dessas 2 primeiras disciplinas, que serão 12 encontros online. Em seguida, assim que elas terminarem, a gente começa com as aulas presenciais. Uma disciplina de manhã, outra disciplina à tarde. Onde vai funcionar? Vai funcionar no prédio que hoje se chama Departamento de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e Serviço Social, que é ali perto do Pão de Açúcar, em Taubaté. Algumas pessoas conhecem como Prédio da Letras, algumas pessoas antigas conhecem como Prédio da Filosofia. Então, é o prédio História, é o prédio onde está História, Letras, Pedagogia, Serviço Social. É um prédio central, ali a gente tem restaurantes por perto, então a gente não vai ter problema desse almoço acontecer ali nessa hora e meia.
tem muitos restaurantes por quilo, tal. Como vai acontecer? Serão, então, módulos de 36 horas. Depois desse primeiro, cada módulo será de 36 horas, então a gente vai ter 36 horas girando, então, 2 módulos diferentes por sábado. Então, como eu falei, a gente pretende 1 ano e meio de disciplinas e depois o resto. O curso tem 24 meses. Pois não, quem ia perguntar? Ah, sim. A Tereza está falando no chat aqui. A professora Maria Tereza, que eu falei para vocês que desde o começo está comigo nessa jornada, é professora ligada à área de matemática e tem um grupo já em andamento, que é um grupo de estudos em matemática. Então, o que a gente tem no mestrado para oferecer, o Marcos até pode depois comunicar a vocês, são grupos de estudo que acontecem extra essas aulas de sábado. Então, por exemplo, nós temos um grupo que se chama Pesquisa Colaborativa. Essa aproximação da universidade com a escola, como isso acontece, como essas pesquisas se dão, e ele funciona às terças-feiras, das 19 às 21. O grupo de matemática funciona às quintas-feiras. Temos um grupo de arte, temos um grupo de pesquisa sócio-história de Vygotsky. Está faltando um grupo, Juliana. E o grupo de desenvolvimento de desenho universal da aprendizagem, que é um grupo de inclusão. Esses grupos são paralelos ao currículo do mestrado. Esses grupos, inclusive, aceitam professores que não estejam cursando mestrado. Então, para nós será um prazer que vocês venham para esses grupos, independente de estar cursando mestrado ou não. Alguém levantou a mão. Você está gerenciando, Luísa? Você quer entrar agora para falar? Posso falar? Daí a gente abre para as dúvidas, pode ser? Eu explico um pouco da bolsa? Pois não, ótimo. Então, pessoal, como a Ana disse, essa é uma história antiga, a gente acreditava, a gente como FLUP, né? Boa tarde, eu sou a Luísa, coordenadora da FLUP, para quem não me conhece. A gente acreditava muito nessa metodologia que o Instituto Canoa estava trazendo, só que precisou toda a formação da equipe da Unital para se preparar para dar esse curso, para ser o locus, né, desse conhecimento. Uma vez que estavam preparados, conseguimos fazer um investimento conjunto com o BNDES, o que tornou economicamente viável para a FLUP fazer esse investimento. Então, foi uma história que está vindo aí de muito trabalho, de todas as partes para fazer isso dar certo, e a gente está muito, muito feliz, acredita muito nessa iniciativa, e a gente está, assim, loucos para ver os resultados que vão sair disso, as formações que vão sair. A gente está dando essas bolsas, a gente está dando 35 bolsas, né? 25 vão para a diretoria de Pinda, porque a gente acredita que essa iniciativa do mestrado vai impulsionar as melhorias que a gente já está fazendo junto da DE. Então, a gente já tem essa DE como parceira, a gente já conhece bem, então nada mais justo do que a gente proporcionar essas bolsas para os professores da DE, né? Então, vale a pena ressaltar aqui que, como a Ana estava contando, é um mestrado que exige muito. A gente transformou em mestrado junto com a Unital por entender também que precisava, por ele exigir tanto, ele precisava ser benéfico para vocês. Então, a gente sabe que tem muita vantagem da progressão de carreira, e é um super esforço que vai valer a pena no futuro. E a gente resolveu investir assim porque a gente quer que, de fato, seja concluído e que traga as mudanças para a prática. Então, precisa ter isso em mente, que ainda assim demanda muito esforço. E a gente vai fazer a seleção das nossas bolsas, pessoal, tendo como critério a avaliação do processo seletivo da Unital e também alguns critérios nossos, tá? Os critérios da FLUP vão ver muito do ponto de vista de que a gente quer investir em pessoas que vão poder contribuir mais com a rede de Pinda, né? A gente está olhando muito para esse investimento como se fosse para a rede de Pinda. Então, a gente vai ver muito potencial de cada um desses professores de contribuir com a melhoria da prática na rede de Pinda. E a gente também, importante eu contar aqui para vocês, a gente vai assinar para quando a gente fizer a seleção da bolsa e falar, olha, você foi contemplado
a gente vai assinar um termo, tá? Um termo de responsabilidade desse bolsista para assegurar que ele vai ser responsável com o investimento, então vai participar, vai ter frequência nas atividades, e que se ele desistir, vir a desistir do mestrado, vai restituir o valor, porque a gente tem que pensar que a gente está fazendo esse investimento em você, em um bolsista, e poderia estar sendo no outro, né? E a gente separou esse recurso que a gente aprova em conselho, é um recurso público para investir na melhoria de professores que estão atuando na rede, né? Então, resumindo, a gente está muito feliz com esse projeto e a gente confia que vai ter resultados incríveis e muito inovadores e transformadores, especialmente aí para a região do Vale do Paraíba, que é a missão da FLUP. Dito isso, acho que o Gustavo quer falar um pouco, né? Não falou ainda, pode dar uma puxada nas nossas falas. Pode falar, Gustavo. É que está aparecendo algumas perguntas no chat, né, sobre quem pode participar. Então, nós vamos, né, como a Luísa falou, aqueles que se inscreverem, passarem pelo processo seletivo da Unital, né, nós vamos ver quem são esses professores, e daí a gente vai limitar uma cota para efetivo, categoria F, categoria O, professores de matemática que estão atuando como PEC, como CGP, como COI. Então, esses também a gente tem uma cota, né? O foco nosso é, de fato, o professor que está em sala de aula. Mas nós também entendemos que o professor de matemática está numa função formativa, também vai agregar muito com a nossa rede, né? Uma vez que nós temos uma bolsa, um quantitativo limitado, e nós temos uma demanda maior. Então, se a gente capacita também, né, oferece a formação para esses designados nessas funções, eles também vão pulverizar esse conhecimento na rede de forma a atingir os nossos estudantes de matemática que contemplam aí a nossa rede estadual, tá? Então, professores, categoria A, categoria F e categoria O vão poder participar, sim. Depois dos aprovados, a gente vai ver o percentual, né? E vamos contemplar todas as categorias da nossa regional. Tá bom? Obrigado. Isso mesmo, Gustavo. Desculpa, acho que alguém falou, mas isso mesmo, Gustavo. A gente tem aí, já pensou num percentual das vagas para cada tipo de perfil, né? Mas a condição é que seja professor de matemática nesse momento. Bom, quem sabe a gente vai um dia para outro mestrado e daí a gente contempla outro perfil. Ana, você quer falar? Posso. Então, assim, a pessoa se inscreve assim que sair a divulgação da linha, como a professora Juliana já mencionou, a pessoa faz inscrição para a linha 3 do mestrado profissional em educação. Essa inscrição custa R$200. A pessoa vai participar do processo seletivo da Unital, que tem 3 etapas: a prova, a entrevista coletiva e a carta de intenção. Uma vez feito o processo seletivo, passado por essas 3 etapas classificatórias e eliminatórias, nós vamos enviar a lista dos aprovados para FLUP e DRE de Pinda, Regional de Pinda, e aí, a partir dessas 2 instituições, serão feitas, então, as escalas para as bolsas. Então, para a Unital, a gente tem uma primeira etapa, que é um processo seletivo. Sim, este professor está apto a vir estudar conosco no mestrado. Depois dessa classificação, a professora Juliana Bussolotti encaminha para o professor Luiz Gustavo e para a Luísa Flup a lista dos aprovados, e aí sim passa por uma segunda triagem dentro dessas perspectivas estipuladas para esse edital de bolsas. Então, esta seria uma primeira etapa. A partir daí, o professor já vai, que for escolhido,
faz a matrícula e aí ele vai ter essa bolsa de 100% do curso. Para vocês terem uma ideia, a mensalidade atual do curso é de R$ 1.300. Então, somem isso em 24 vezes. De fato, é uma bolsa que ajuda muito o professor. Daí, a contrapartida do professor não desistir, porque daí caberá a sanção de ressarcimento para a FLUP. Então, assim, o que a gente quer dizer é que vocês serão bem acolhidos, mas a gente também não é uma merchandising, mas vai ser dedicação total a você. A gente tem os sábados comprometidos com as aulas, as leituras são pesadas durante a semana, é um mestrado, então você não vai fazer qualquer trabalho de encerramento, você vai fazer uma dissertação. Para você ter o título de mestre, a gente passa por momentos pedagógicos, como as outras linhas. Seminário 1, que é o seu projeto, que vai ser analisado por bancas internas. Então, agora, quando a gente ingressa no mundo acadêmico, a gente começa a ser avaliado por pares. Então, sempre terão 2 professores do programa avaliando o seu projeto. O seu orientador vai estar com você o tempo todo, te orientando no problema de pesquisa, fazendo um projeto de pesquisa com você, e aí a gente vai para uma banca de seminário 1. Essa banca de seminário 1 analisará o seu projeto, sem o seu orientador estar junto. Analisará o seu projeto e você, se aprovado, passa por uma etapa que é submeter o seu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, que a gente chama de CEP. Passado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a professora Juliana também está nesse comitê. O projeto está apto, o instrumento de pesquisa está ok, atende às prerrogativas éticas de pesquisa com seres humanos. Ótimo, vem um parecer positivo. Você começa a sua coleta de dados. E aí, quando você já tiver... Ana, fechou seu microfone, não sei por quê. Talvez Também não entendi, porque eu não encostou tinha sem querer. e eu estava quietinha. A gente vai para o seminário 2, depois de adiantar a sua coleta de dados, e o seminário 2 continua com essa banca interna, 2 professores do programa, analisando o andamento da sua pesquisa. Está ok, foi aprovado no seminário 2, a gente chama para qualificação. A qualificação é um momento em que a gente chama professores de outras universidades, membros externos, para darem o aval ao seu projeto. Agora que não é mais projeto, vai ser pesquisa. Então, aí, a gente vai ter um professor de dentro do programa, um professor da Unital, e um professor de fora da Unital, de outro programa. Nós temos aí vários professores, já comentei com vocês anteriormente, universidades federais, estaduais, que estão participando desse mesmo projeto que nós. Então, podem ser banca, certamente, desses programas. Uma vez qualificado, eles apontam fragilidades do seu trabalho, potencialidades do seu trabalho, você com seu orientador vão arrumar, acatar as sugestões, e depois procedem mais um tanto de avanço da pesquisa e vão depois para a defesa. O que há de diferente nessa linha 3 que a gente não tem na linha 1 e linha 2? É a figura do mentor. Quem é o mentor? O mentor é um professor, no caso de vocês, de matemática, que já fez o programa do PED, que é nosso, que tem essa formação, e que vai acompanhá-los em todas as ações. Vocês terão ações com os alunos, às vezes com a família dos alunos, ações com vocês mesmos, professores, e esse mentor vai estar sempre te acompanhando. É quase como se ele fosse um tutor seu. E, então, este tutor acompanhará você, vai fazer visitas na sua sala de aula, você vai filmar algumas aulas suas, essas aulas no início serão depois comparadas a outras aulas que você puder fazer quando o seu curso estiver um pouco mais adiantado. Então, você vai analisar sua prática junto aos seus estudantes o tempo todo. Então, aqui a gente vai propor trabalhos em grupo,
Esses grupos de alunos serão grupos que serão circulados. A gente vai ter um olhar aguçado para os status de cada aluno na sala de aula. É importante que a gente perceba que a matemática tem um processo legendário de que eu sou um fracasso em matemática, eu não consigo aprender matemática, e como essa imagem, essa autoimagem será desmitificada por você, professor pesquisador, desse aluno. Então, o que a gente tem de diferente é a figura do mentor e um processo de autoanálise, de autoavaliação e de meta-análise de tudo que você faz na sua prática pedagógica no ensino da matemática. Eu posso assegurar a vocês que vai ser impossível vocês ficarem blindados com a proposta que a gente vai fazer. Nós, da universidade, já estamos encantados com isso, implementando as coisas na nossa formação inicial aqui na graduação. É impossível você não mudar a sua perspectiva, é impossível você não rever a sua prática, é impossível você não se contagiar. Eu acho que a gente pode, em 2025, Luiz Gustavo, fazer uma live, de novo, Juliana, Luísa, nós aqui, vocês, para falar como foi essa experiência do mestrado. E o que a gente quer é que essa experiência do mestrado não seja uma chuveirada só acadêmica, que ela aconteça nas práticas dos anos posteriores, quando vocês não estiverem mais conosco, e que isso vire uma tônica, uma cultura escolar para a prática pedagógica, para a equidade, sobretudo no ensino da matemática, nesse primeiro momento. Então, o que a gente está fazendo para vocês é um convite. Venha. Por 2 anos, você vai ter uma limitação na sua vida pessoal muito forte. A gente não pode mentir para vocês e dizer que vocês vão ficar felizes e saltitantes todo final de semana. Não vão. Não vão. É um baita compromisso. No começo a gente fica deslumbrado, não sei cadê o Marcos, ele está aí, que ele pode confirmar. No começo fica deslumbrado, ai que legal, eu estou no mestrado, ai que coisa boa. Daqui a pouco começa a apurar com aquela quantidade de leituras, a quantidade de trabalhos, e aí depois você já não quer mais ser convidado para churrasco, para casamento, para nada, e aí manda o marido sair com as crianças, manda a esposa sair com as crianças para você poder ficar na frente do computador e aí fazendo e escrevendo. Então, assim, são 2 anos de dedicação total a você. Mas são 2 anos que valem muito a pena. Muito a pena. Então, 1 ano e meio de crédito e depois o restante a gente vai para 1 ano e meio letivos, né? A gente vai para a escrita da dissertação, em que você vai ficar com o seu mentor e o seu orientador aí. Podemos abrir para perguntas? Sei se o Gustavo quer colocar alguma coisa ou pode abrir para perguntas mesmo. Não? Então, vamos abrir para as perguntas. Algumas perguntas talvez valha socializar, a gente foi respondendo pelo chat para ir dialogando, né? Fazendo um diálogo. Mas tem alguém com mão levantada, Luísa. Pior é que eu estou clicando e eu não... Vera. Vera, diga, Vera, faz tempo que você está com a mão levantada. Vera está com o microfone fechado ainda. Enquanto a Vera abre o microfone, alguém teria alguma dúvida? A gente pode deixar também nosso zap para vocês, se quiserem fazer outras perguntas, fiquem à vontade de depois, caiu a minha ficha depois da live, quero fazer uma pergunta. Então, pode fazer, não tem problema. Ana, diga, você quer abrir seu microfone? Ana Clara. Oi, boa tarde, tudo bem? Bem, obrigada. A minha dúvida é sobre o que cairá nessa prova de vocês. Essa prova. Tá. Nessa prova. Você quer falar, Juliana? Posso falar. Essa prova, o Marcos pode contar, por experiência, agora há pouco tempo, né, Marcos? É uma prova
que a gente vai indicar nesse processo seletivo algumas leituras para você fazer, que tem a ver com, no caso desta linha, com esta linha. Por exemplo, se você entrar no nosso site que a gente colocou aqui, você já vai ver o edital da linha 1 e 2. E ali tem uma bibliografia que tem a ver com as temáticas que já estão, por exemplo, estou exemplificando para você, e aí, a partir daquela leitura, você vai construir um texto, nós vamos fazer uma orientação de perguntas, e é uma prova dissertativa argumentativa, tá? Então, o que a gente quer ver aí nessa prova escrita? Primeiro, se você se inteirou sobre essa bibliografia, que vai ser básica, no caso dessa linha 3, nós vamos selecionar uma bibliografia básica e específica, que já vão estar nas disciplinas, é assim que a gente procede na prova, né? Então, a gente fala que são as nossas referências bibliográficas do curso, tá? Então, a gente traz essas referências, você vai fazer esse estudo prévio e vai fazer essa dissertação orientada com uma pergunta-chave que normalmente não é aberta anteriormente, porque é realmente para você ali, naquele momento da prova, dissertar sobre aquele tema. O que a gente vê nessa prova? Quais são os critérios, né, para a gente avaliar essa prova? Primeiro, a sua construção de narrativa, começo, meio e fim, né? Da argumentação sobre o tema, mostrando que você entendeu daqueles assuntos que você leu, ou aquele que a gente está perguntando na prova. Tem ano que a gente faz a prova pontualmente em alguns autores, tem ano que a gente faz uma pergunta geral e a pessoa pode usar mais de 2, 3 autores para responder a dissertação. Isso vai ser algo que a comissão de provas, né, de processo seletivo, vai elaborar e vai trazer para você. Então, fundamentalmente, a gente quer ver você, como você escreve, como você demonstra o seu estudo e como você constrói sua narrativa, porque isso é fundamental. Não é mais, a gente não está falando mais da ótica da graduação ou da pós-graduação lato sensu, mas sim da construção de pensamento acadêmico. E é isso que a gente espera nessa prova escrita. O que é essa carta de intenções? Já aproveitando, porque isso pode ser a próxima pergunta, né? Essa carta de intenções é o pré-projeto do que vocês querem debater no mestrado conosco nessa linha. Então, por exemplo, na linha 3, já pela titulação da linha, a gente já sabe o rol de temas que essa linha vai poder oferecer para vocês, não é? Práticas pedagógicas, a questão da equidade, a questão da matemática. Então, a gente imagina que vocês vão trazer um pré-projeto que esteja relacionado, né, que vocês tenham intenção de pesquisar, algo que esteja relacionado à sua prática pedagógica. Isso é para qualquer linha do nosso mestrado pensa isso, porque é um mestrado profissional em educação, área de concentração, educação básica. Então, a gente espera que o seu pré-projeto fale sobre estas questões, as problemáticas, as indagações, as inquietações que você tem no seu dia a dia, como no caso, matemática. Então, de modo geral, você vai trazer esse pré-projeto. Você trouxe esse pré-projeto, nós vamos avaliar a sua documentação, o pré-projeto, nós vamos avaliar a sua escrita na prova, porque ela não é classificatória, a prova é eliminatória, o pré-projeto é classificatório, e depois nós temos uma entrevista, que normalmente a gente faz ou com mais de um professor, ou em pequenos grupos, faz grupos de discussão, então a gente faz uma entrevista para poder oportunizar vocês falarem de vocês, falarem das intenções que vocês têm, que esta entrevista também é classificatória. Então, são esses 3 momentos avaliativos do processo seletivo que a gente tem. Mais alguma informação, Ana, Suzana, sobre o processo seletivo? Pode falar. Tem um diálogo aqui no chat, correndo enquanto, né? No paralelo, como agora a gente está fazendo nessas coisas do online, que tem perguntas sobre quando que vai sair esse edital, quando que vai acontecer a prova, né?
E eu respondi aqui, eu e a professora Ana estamos respondendo, né? Assim, que a gente ainda não tem uma data específica, né? Que ainda existem acertos que precisam ser feitos, burocráticos, enfim. Mas que, claro, a gente quer que vocês fiquem de olho, né? A Ana lembrou aí. Mas também a gente vai passar esse formulário, né, Juliana, para que vocês possam, tendo interesse, preencherem, e daí a gente vai ter também os contatos de vocês, a gente manda também a correspondência daí para vocês, enfim, para a gente ficar em contato. Daí, se você puder falar da importância desse forms, Ju, eu acho que também pode dar esse retorno aí para o pessoal que está na ansiedade já, igual nós. Nós também estamos muito ansiosos para que todo esse processo se concretize. Então, tanto como universidade, como entidade, a FLUP aqui, e nós, professores, estamos fazendo de um tudo para que no próximo ano, no começo do primeiro semestre, a gente possa estar atuando já com esse processo seletivo. Mas é necessário que toda essa questão estrutural esteja pronta. Mas vai ser rápido, né? Nós vamos estar disponibilizando o processo seletivo, vamos estar recebendo as inscrições, vamos estar nos organizando para essa prova. Fiquem tranquilos, eu sei que passa pela cabeça assim, mas como 10 livros para eu ler em pouco tempo? Calma, nós vamos fazer ajustes aos tempos de tudo isso. Fiquem tranquilos em relação a essa questão, tá bom? Então, isto é tranquilo, não há problema. O formulário faz perguntas gerais: quem são vocês, perfil, né? Quem são vocês, onde vocês estão, que curso vocês já fizeram e que categoria vocês estão dentro da DR, só para a gente balizar esse perfil. E pergunta da intenção, se vocês têm intenção de se inscrever, porque aí a gente está colhendo o nome, o e-mail, para que a gente possa estar entrando, retomando um contato com vocês. Isso tudo é triangulado aqui pelo professor Luiz, tá certo? A gente não vai estar fazendo nada separado de toda essa articulação que a gente está fazendo aqui com a diretoria. Então fiquem tranquilos, a diretoria também que vai estar passando esse formulário, ela que vai estar regimentando conosco essas escolhas depois do pós-inscrição e pós-processo seletivo. É uma articulação conjunta, por isso estamos todos aqui presentes nessa live mesmo, para demonstrar que estamos juntos nessa ação. Então, é uma ação, como a Ana já comentou, colaborativa, desde a sua formação nesse processo da linha, tá? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. É que aí a gente começa a falar no final do ano, perto das festas, como vai ser o ano que vem, tudo dá esse frio na barriga mesmo, mas fiquem tranquilos que a questão é só... Gostaria de... A questão é só burocrática, viu? A bolsa existe, não vão pensando que porque a questão burocrática não foi vencida, então a gente não está aqui prometendo que não vai acontecer, isso vai acontecer. A gente só precisa passar por alguns conselhos internos aqui na universidade, e que é a única coisa que está impedindo que a gente já lance agora a data desse processo seletivo, tudo bem? Então, se vocês forem ao site mpe.unital.br, que está aí no chat, vocês vão ver detalhadamente todas as etapas e como foi a bibliografia ou como será desse próximo, já tem as datas de inscrição lá. Vocês ainda não entram nessa, mas numa próxima, e claro, Luiz Gustavo, Luísa, nós da universidade triangulamos todas essas informações para que vocês não percam essa data de inscrição, jamais. É nosso interesse que vocês venham cursar conosco. Vera, você consegue falar agora? O pessoal não está tendo pergunta? Vamos, gente, pergunta aí para nós as coisas. Pode comentar no chat. Vocês viram que a gente responde ali
também. Nós estamos acostumadas a interagir. Quando uma está falando, a outra está interagindo no chat. Fiquem à vontade de se colocar. A professor Luiz também deixamos aqui à vontade o mestrado todo, né, nas outras duas linhas, se houver Claro. interesse de outros segmentos que não são esse específico, que estamos aqui com esse grupo específico relacionado à matemática, mas aberto a toda a diretoria. Estamos de portas abertas e a ideia é que a gente possa criar esses laços, inclusive com a FLUP, né? E outras entidades, para que possamos encontrar meios para os professores, de modo geral, terem uma formação estrito sensu, né? Faz uma diferença muito grande, gente. Depois vocês podem conversar com seus colegas que já passaram pelo estrito sensu e para ver como é que a gente começa a olhar a nossa prática com outros janelas, sabe? A pesquisa e nos tornarmos professores pesquisadores nos faz olhar essa prática de um modo rápido, reflexivo, dialético. É muito interessante, isso é um prazer para aqueles que cursaram, sabe que, apesar das dores, né, como a professora Ana falou, das dificuldades num período lá que você vai ter, isso vai colaborar muito na construção de vocês como pessoa. Pessoal, queria só falar uma questão, né? Tá aparecendo também aqui no chat, né? Porque algumas pessoas já acessaram lá o nosso site e já viram que tem um edital aberto, né? E daí a gente está só querendo esclarecer o seguinte: esse edital que está aberto é para a linha 1 e 2. As linhas que já vêm circulando aí há muito tempo, né? Há quase 10 anos do mestrado profissional em educação. Estas linhas, elas não têm estas bolsas que a gente está falando aqui, né? Portanto, vai ser aberto um outro edital, um outro, né, sistema de inscrição para participar desta linha da educação e equidade, né? E com bolsas da FLUP, com parceria com Canoa, enfim, desta questão do PED que a professora Ana Maria explicou. Então, é nesse sentido, só para vocês terem claro. Agora, quem quiser se inscrever neste edital que está aberto, vocês são sempre bem-vindos, né? Claro. Mas só para esclarecer que são dois editais, justamente porque num a gente vai ter a maior parte dos nossos estudantes com bolsas e neste que está aberto, não necessariamente, né? Daí, enfim, depende dos planos de carreira de cada um, dentro das suas secretarias de educação, mas daí não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente colocou é que será um processo seletivo semelhante a esse que está aí das duas linhas. Então, vocês podem ver, se informar, olhar como é que é, porque não fugirá, né, a essa regra aí. Só para deixar isso mais claro. Posso só fazer um comentário, pessoal? A gente está fazendo a live agora com o edital fechado, porque vocês vão sair de férias. E a gente quer que vocês saibam, entendam do que a gente está falando, para quando ele abrir, a gente vai correr, né? O objetivo é que a gente consiga abrir em janeiro, mas talvez a gente não consiga, talvez vá para fevereiro. Vamos comunicar ao Gustavo para comunicar pelas meios de comunicação de vocês, para vocês ficarem sabendo, mas agora vocês já estão inteirados do que é essa proposta, né? Não vai aparecer uma mensagem, um e-mail chegando em grego, tá? Mas a gente está correndo, fazendo tudo possível para abrir esse edital o mais rápido possível, pessoal. Só estamos avisando agora, porque para vocês poderem sair de férias tranquilos, né? Que se a gente fizesse live nas férias de vocês, ninguém aparecia, né? Só por isso mesmo. Vocês respondendo a enquete também, isso é importante. A gente fica com o e-mail de vocês e manda para o e-mail quando abrir as inscrições, tá? Ótimo.
Eu acho que o pessoal está amadurecendo ainda a ideia, né? Está aí degustando, né, o que vem pela frente. Eu não quero assustá-los com a dedicação total a você, embora ela seja assim mesmo. Eu queria só falar para vocês o seguinte: nós assumimos essa empreitada porque a gente acredita no potencial e no conhecimento da escola pública e no professor da educação básica. Esse é um compromisso que o mestrado profissional em educação tem. Trabalhamos juntas, Juliana e eu, já fui coordenadora, Juliana foi minha adjunta, agora ela é coordenadora, Suzana é adjunta, depois Suzana será coordenadora, e assim a gente vai dando a mão uma para a outra na ciranda. Nosso grupo é um grupo bem coeso e vem oriundo da educação básica. Então, gostaria que vocês tivessem a seguinte certeza: nós vamos trabalhar a epistemologia da prática, como se aprende a ensinar, como se ensina, e como você vai analisar o seu próprio processo de ensino. E a gente gostaria de que vocês compreendessem esse ato também como um ato político, porque nós estamos formando pessoas, nós estamos formando novas gerações. Este é um compromisso não só com a aprendizagem de qualidade, com a educação de qualidade, mas com a formação de seres humanos mais voltados para a justiça social e para a equidade social. A professora Rachel Lowton tem um propósito sociológico com esse ensino da matemática. Ele não é um ensino da matemática somente voltado à prescrição dessas atividades, e sim às pessoas que frequentam as nossas salas de aula, às pessoas que formam essa sociedade. Então, entendam que este é um encontro de pessoas, no conceito mais puro da palavra, um encontro de professores que fazem uma gestão de conhecimento enorme dentro das escolas e que podem divulgar todas as suas ações a partir dessa colaboração com o mestrado profissional em educação. Nós temos um seminário que se chama Seminário Encontro de Práticas Pedagógicas da Educação Básica, e que esse ano teve uma aderência muito forte de estados muito longe do nosso estado de São Paulo. Então, nós acreditamos na relação próxima entre a universidade e a escola, na relação de colaboração, na troca dialética de conhecimentos, em vocês trazendo conhecimento para nós aqui da universidade e nós modificando o nosso olhar a partir de vocês. Não entendam que vocês vão ser ensinados, entendam que vocês também vão ensinar. Então, este é um momento de troca valiosa, de um discurso uníssono entre a universidade e a escola pública, na valorização dos professores, porque somos todos professores, na valorização de uma educação pública de qualidade, e na esperança de que o que vocês aprenderem e ensinarem nesse mestrado conosco seja perpetuado nas suas salas de aula com as novas turmas que vocês terão. E aí sim, a gente vai poder ter um discurso de dentro da profissão, como diz o professor Antônio Novoa, um discurso que vai rebater toda a mídia que bate forte na gente, dizendo que nós não somos bons professores, dizendo que a educação não tem qualidade, porque nós não temos boa formação. Então, este é o momento do nosso discurso ganhar potência, porque a gente está provando e saindo do isolamento de cada sala de aula para divulgar nesses grupos, nesse grupo, sobretudo, de 35 professores, que são bolsistas, e mais 10 que vão entrar de outras secretarias, o quanto vem sendo ensinado, produzido e trabalhado nas nossas salas e nas nossas escolas públicas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos esperando muito por vocês e pela adesão de vocês. A Universidade de Taubaté está se sentindo privilegiada por esse momento histórico dessa proposta ser mestrado, de vocês virem com bolsa e vocês terem um plano de carreira melhorado a partir deste up acadêmico que vocês vão ter. Vai ser muito boa essa experiência para todos nós. Estejam certos de que nenhum de nós vai sair igual quando entrou e quando saiu. Obrigada. Eu fico emocionada porque é um sonho que a gente está realizando
Acho que a Tereza não está aparecendo aí e que a Juliana e a Suzana estão viabilizando institucionalmente para nós, com a mão da Luísa e a mão do Luiz Gustavo e mais o pessoal do Canoa. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Professor, a Arlete. gente colocou o formulário aqui, e se puder estender o convite a outros professores do grupo de matemática, nós agradecemos. E, Arlete? olá, eu sou o João Henrique, né, o PEC João Henrique, é que agora estamos restabelecendo aqui, arrumaram um computador aqui, esse computador é da Arlete, a diretora aqui do núcleo. Conseguimos, voltou a energia, então no meio que nós fomos nos ajustando, né? O celular foi acabando a bateria também, né? Eu migrei aqui para esse computador. Bem, gente, gostaria, né? Eu acho que o Luiz também ficou sem bateria, não está mais aqui com a gente, o dirigente Luiz Gustavo. Então, em nome da diretoria, né? Gostaria de celebrar essa parceria, que seja de sucesso. Mas só para fazer a perguntinha que talvez seja dos outros dos professores que nos acompanham aqui. Nós não temos uma data, mas há uma previsão de vocês para abrir esse edital, esse período de inscrição, para que eles tenham acesso a essa literatura, para eles se prepararem para esse processo seletivo? É uma previsão, porque daí eles saem de férias, como a Luísa comentou agora, provavelmente ele saia no começo de fevereiro, esse edital esteja público. É isso que nós estamos trabalhando para essa data. Se houver qualquer questão, nós, como estamos construindo, aqui eu já posso colocar até publicamente, e a questão até de uma leitura, de uma preparação, para esses que provavelmente vão concorrer à Bolsa, a gente também já pode estar trazendo algumas referências, a gente pode fazer outras lives, né? Ficamos abertos para construir esse momento do processo seletivo sem problemas, tá? Mesmo que haja uma questão administrativa, no sentido dessa construção dessa peça, isso não nos impede, por exemplo, de fazer essa enquete, de marcarmos uma outra live aí falando de temáticas dessa bibliografia, não é, Ana? A gente pode trazer questões específicas que vão estar lá nas disciplinas. Então, tem como a gente se relacionar, independente desta data precisa, para que quando esse momento ocorrer, nós todos estejamos prontos, sabe? Os professores, a gente, vocês como equipe. Então, eu não vejo impedimento nenhum, nem técnico, nem burocrático, nem ético, de que a gente vá em conversação, fazendo essas lives, contando sobre esses conteúdos, abrindo bibliografias, mesmo porque podemos fazer um chamamento para outros, isso pode se tornar uma peça de formação, independente da procura para essa inscrição. Estamos muito abertos a esse tipo de atividade, e fazemos isso com muita frequência, né, Suzana e Ana? Tereza aqui, que não está podendo abrir o texto, né? E Luísa, com certeza, na experiência da FLUP também, todo o processo é formativo, todo o processo de evento, para nós, todo o processo de seminário, congresso é um processo formativo. Então, não vejo impedimento, professor, tá? Legal, então já fica combinado. Então, nós vamos, né, dialogando aí já durante vamos esse lá processo. para uma primeira live no começo do ano. Isso. E daí para os demais professores também, que sabem onde me encontrar aqui no núcleo, a Juliana Castro também, né, PEC de matemática, né, já vamos, né, disponibilizando então algumas referências para ir se preparando, montando o pré-projeto para chegar. Isso a gente pode preparar um pequeno texto com algumas referências que a gente já sabe que são preciosas para o mestrado como um todo e que vão ser também para essa linha 3, e já disponibilizar esse tipo de coisa. Essa ação a gente já pode iniciar sem problemas. Pessoal, acho que isso ajuda, né?
Opa, perdão, Luísa, Só perdão. queria fazer um comentário. Cenário otimista, a gente vai abrir essas inscrições final de janeiro. Cenário mais realista, começo de fevereiro. Cenário pessimista, meio de fevereiro, Tá tá? bom. Mas tudo isso o Mas- Gustavo vai estar sabendo. Então, se vocês Sim. procurarem a equipe da DE, eles vão estar sabendo. Não se preocupem, vão saber dizer ainda não a quantas andam. Posso contar no detalhe onde que tá parado, né? O que falta, tal. Não se preocupem, tá? Vocês vão ter acesso a essa informação. Queria Mas que, eu então, acho que duas- construir. Oi, desculpa, Ana. a Tereza não está podendo escrever no chat, mas ela está dizendo assim, que está muito ansiosa para começarmos e para agregarmos pessoas que adoram matemática. E que vocês já se sintam convidados para, assim que o ano começar, agregarem o grupo de matemática. Perfeito! Então, já podem vir aqui, tá? E eu ia falar uma terceira coisa, essas duas são da Tereza e uma minha que já vão namorando ali a bibliografia, né, as referências que a gente tem das linhas 1 e 2. Então, não há Isso. impedimento de que vocês já vão ali e captem. A gente tem, então, agora uma escola chamada Dirce Leopoldina querendo falar. Não sei se está saindo meu áudio aí. Está Está saindo? Primeiramente, eu queria perfeitamente. parabenizar a todos pela iniciativa, né, de oferecer esse mestrado, a FLUP, vocês do Unital. Então, de parabéns mesmo, que a gente agradece. E eu queria fazer uma pergunta um pouco técnica, que eu estou preenchendo o formulário. É assim, geralmente o pessoal também, acho que, como eu, muitos aí trabalham em dois, né? 2 lugares, vamos dizer assim, que nem o pai do Cristo, tem 2 empregos, né? Aí, e no outro eu ministro aulas. Eu posso colocar lá no formulário que eu ministro aulas? Porque eu sou vice-diretor no estado, né? Era mais uma pergunta. Eu posso colocar que eu ministro, né? Porque como vice, não, mas como professor, né, no outro DI que fala, né? Aí sim. Mas é isso. Então, obrigado. Vou colocar lá e agradeço a todos aí. Explica isso, Obrigado. sim, lá no formulário. Obrigada a você. Tá bom. Valeu. No final tem uma pergunta para comentários e você pode colocar para a gente essa situação, porque não acredito que seja só sua, né? Várias pessoas então, é por isso que eu têm perguntei, esse porque perfil. deve servir para bastante colega aí que está assistindo junto. Exato, e ali no comentário você pode colocar que a gente leva em consideração essa colocação. Porque... Tá bom. Que os jogos comecem. Fique com Deus, boa sorte a todos. Obrigada, obrigada. Olha, a Tereza está pedindo, obrigada, desculpa. A Tereza está pedindo para o Marcos convidar o pessoal para vir para o grupo de matemática. Marcos, é com você, hein? A gente agora perfeito. já vai, já virou Tem que rede. fazer o merchan. É isso aí. A gente tem o grupo, né, de práticas matemáticas na quinta-feira. A gente começa quinzenalmente, né? Às 6 horas é um debate sobre matemática, na verdade, né? Tá convidado todos os professores aí que têm essa aptidão de debater sobre matemática, articular, né? Tem vários professores da rede, não só da rede, mas também da universidade. Então, é uma trocação de ideias, né? Para ver se a gente consegue agregar mais trabalhos, agregar mais assuntos e tudo mais. E também a gente acaba escrevendo, né, fazendo uma preparação para uma publicação, né? Todo final de ano a gente faz essa publicação, meio do ano, tem uma preparação do grupo mesmo, né? E agora, nesse início de ano, a gente vai fazer, a professora está fazendo uma catalogação para ver qual que vai ser o debate, né? Mas a Rachel, né, Lawton também, que faz a parte de trabalhos em grupo, e, né, sensacional o trabalho dela, ela pesa muito, muito nesse grupo, porque a relação do que ela fala, do que ela agrega no grupo é maravilhoso. Então, a gente sempre está debatendo ela também, né? Tem a Joe Boiler, tem outras pesquisas que a gente agrega, mas é sempre esse o foco, né? Boa, Marcos. Boa, obrigada. Tereza está agradecendo aqui. Muito bom. Ouvir de do par é mais legal, né? Professora Tereza disponibilizou, ela está com dificuldade de acesso, viu, pessoal? Por isso que ela não está conseguindo abrir aqui para falar com vocês. E ela colocou aqui o contato dela, tá? Para
vocês entrarem em contato, vocês podem mandar pelo WhatsApp dela um oi e explicar que vocês estão interessados, e ela faz a articulação aí com vocês, além do Marcos Vinícius, é claro, que está aqui já no mestrado e no grupo. Em Professor, breve se no quiser, eu site a gente vai ter um formulário para cada grupo também, vocês vão conseguir ter acesso de outras maneiras. posso deixar o meu contato para a galera também. Se quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa sobre como formaliza as aulas e tudo mais, nos sábados, né? E as contextualizações, porque quando eu pesquisei, né, para entrar justamente nesse mestrado em educação, uma das coisas que me pesou muito, muito mesmo, primeiro, por ser da Universidade de Taubaté, eu me formei em matemática na Universidade de Taubaté, eu gosto muito da universidade, mas é a relação de horário, né? Foi uma das poucas universidades que pensou na relação de fazer o mestrado no sábado, porque as demais fazem um dia na terça, um dia na quarta, isso quebra o raciocínio do professor com relação à sala de aula, principalmente agora com esse formato PEI, né? Porque o formato PEI, ele fixa o professor de segunda a sexta-feira na escola, onde o professor não tem esse horário para fazer o banco de horas de estudo dele, né, no mestrado que está estudando e tudo mais. E a universidade eu vi esse carinho, né? Esse carinho com o curso e tudo mais, de fazer aos sábados, né? Lógico, a gente faz a participação em congressos, em seminários e tudo mais, mas isso são eventualidades, né? E essas eventualidades a gente consegue tirar um TRE, né? Os famosos TREs aí, os abonados e tudo mais. A gente faz os acertos, né? Agora, uma coisa fixa no ano, daí é complicado. Então, eu gostei muito, e esse carinho eu sei valorizar da universidade. Ah, que legal, Marcos. Você vê como que a gente colabora, né? Nós também não temos sábado. Então, não são só vocês. E vocês não têm sábado por 2 anos, a gente já é É a carreira. vida toda aqui. 2 aninhos. Vamos lá. Obrigada, Marcos. Vera, você consegue agora? Isso. A ideia nós seguimos o calendário da universidade, que segue um calendário nacional, né? E os feriados, no caso, alguns são municipais, como o de Taubaté, aí tem um fim de semana ou outro que segue um calendário municipal, mas, sim, praticamente todos os sábados. Eu acho que ela está brincando, Juliana, porque sábado letivo é uma complementação do calendário escolar da educação básica, né? E a gente não fica triste quando tem que trabalhar no sábado letivo, né? E fala, agora todos serão letivos, é isso Todos mesmo. serão. Mas, olha, a gente tem uma posição dentro do mestrado, é uma característica deste mestrado, especificamente, a gente tem relato de muita gente que fala isso para a gente. A gente trabalha de forma muito colaborativa entre os professores, e isto abre um modelo de relação para o alunado. Então, os alunos formam grupos de estudo, parcerias, não é, Marcos? Criam laços entre uma turma e outra, inclusive não só da própria turma, de tal modo que podem se apoiar, sabe? Trocar figurinha. A gente trabalha já com esta característica de metodologia que a linha 3 está trazendo, que é de forma colaborativa, entendendo a prática do professor, que é nosso mestrando, como um sujeito importante nessa relação, né, de diálogo, trabalha muito com estudo de caso, relatos de experiência, casos de ensino. Então, essas são práticas corriqueiras dentro do mestrado. Metodologias participativas, então a gente constrói muitos trabalhos em grupo, dupla. Então, vocês não estarão sozinhos, é isso que eu quero dizer, né? Vocês estarão não só com a equipe de professores, claro que você vai ter lá um orientador, um mentor te acompanhando mais proximamente, mas toda a equipe apoia, né? Todo o professorado apoia o aluno, tira suas dúvidas, então vocês vão se sentir
tenho certeza, muito acolhidos nesse espaço nosso. E E a no professora seminário, Tereza, vocês vão amar nesse amar. grupo de matemática, ó. Vão mesmo. A Tereza é sempre uma unanimidade. E também esses seminários que a gente está falando das avaliações internas também vão virando meio madrinha, né? Meio padrinho. E aí vai acompanhando a evolução do projeto. E para nós isso é muito, muito legal. Olha, eu vou aproveitar que é um momento histórico e que vai ficar gravado. O pessoal que estudou aqui na Universidade de Taubaté, na matemática daqui, Marcos está dizendo que tem um apreço, Danilo, Rodolfo. Com o Danilo e o Rodolfo, que tiveram aqui primeiro com gente no mestrado, eu falei assim, olha, vocês tratem de fazer doutorado e vir abrir de novo a licenciatura de matemática aqui na Unital. Marcos, fica o convite para você e para quem mais vier aqui, faça o mestrado conosco, o doutorado que também já se aproxima, e vem para abrir a Universidade de Taubaté de novo o curso de matemática. E aí a gente vai fazendo uma retroalimentação. Olha, a gente tem propósitos para vocês aqui na universidade, hein? Fica a dica. Pessoal, eu coloquei aqui a pedido da professora Tereza lá, e sinto muito que ela não consegue entrar aqui, porque se vocês não a conhecem, vão ver a simpatia que ela é, além claro, da sabedoria no tema, né? Mas ela deixou de portas abertas aqui para vocês o grupo de estudo pelo WhatsApp, ó. É só entrar ali e dar um oi e já começar um diálogo. Olha lá, Luiz Gustavo também é fruto Sim, sim. da matemática da Unital, que legal! Tem uma boa turma aí, por isso que eu estou falando, precisa vir aqui para abrir. Nossa, que legal, isso é muito bom. Nossa, é muito importante, pessoal, isso para nós. Daqui a pouco a gente pode pegá-los, eles abrem o curso e ainda tocam no sábado. Diga, quem que ia complementar? Eu aqui também, sou fruto também do Unital, né? Tive o privilégio de estudar, né? Fazer minha graduação em matemática na Unital. E vamos agora tocar esse projeto aí juntos, né? Ai, que legal. Legal, pronto, gente. Temos esperança. Estamos em casa, então. Estamos em casa aqui. Ótimo, ótimo. Estou aqui com a Juliana Castro, né? Que agora que a gente está conseguindo ajustar, conseguir comigo, estamos compartilhando aqui o dispositivo. Ela que teve em contato com vocês aí no começo, né? Quando vocês estavam fazendo essa organização. Né, Ju? Isso mesmo. Prazer, Juliana, se materializando. Prazer. Gente. Bem, gente, a parte da estrutura, né, de como vai ser, vocês acho que explanaram assim, muito bem, acho que ficou bem claro, né, do que se trata, né, esse projeto, do que se trata, né, essa oportunidade, né, de aperfeiçoamento para os professores da rede. Para os professores da rede, né, que nós temos o contato, nós vamos também estar passando o formulário, depois, né, a gente pega lá no grupo e passa para vocês, tá? E estaremos aqui também expostos aqui no núcleo, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, algum auxílio, né, a partir do dia 16, nós já retornamos de férias, essa semana a gente ainda continua aqui, então, né, se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, acho que a gente possa ajudar, a gente vai passando, e se a gente não tiver como responder, nós procuramos, né, os nossos parceiros aí para estar esclarecendo, para a gente poder responder para os professores também. Tá? Então, eu agradeço, né, demais, fico muito feliz com essa parceria, e vou passar para o Luiz Gustavo, né, e fazendo aí o fechamento para a gente. Gente, eu só queria deixar um comunicado a todos os professores que estão assistindo, né? Inclusive, eu vou pedir licença que eu preciso sair para finalizar uma reunião com a supervisão. Nós teremos para o ano que vem em torno de 5 sábados letivos, né, no qual os professores deverão trabalhar para contemplar os 200 dias previstos na legislação para garantir a escolaridade dos nossos estudantes, a carga horária e tudo mais. Nós já havíamos comentado lá nessa reunião presencial, onde a professora Ana Maria estava, né, estava também a FLUP, sobre essa questão, né? Nós
Caiu um pouco o seu som, professor. A gente vai levar em consideração as atividades que serão nesse sábado letivo, casando aí com o mestrado. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilos que a gente vai buscar aí um embasamento legal para amparar esses professores que farão jus a essa bolsa de mestrado, se dedicando aí aos nossos estudantes, da mesma forma que estariam se dedicando também aos nossos estudantes lá no sábado letivo. Tá? Então, a gente também vai levar em consideração essa questão, porque a gente precisa formar o professor para garantir a educação de qualidade lá na ponta, né? E esse mestrado, eu particularmente fiquei encantado, né? É muito anseio nosso da rede, que a gente precisa dessa metodologia para transformar a matemática. A matemática não é difícil, né? Então, a gente vai trabalhar bastante essa parceria aí, de forma priorizando os nossos professores nessa formação também, tá? Então, fiquem tranquilos quanto aos sábados letivos, que a gente vai trabalhar juntos em cima desta questão. Então, eu já agradeço mais uma vez, né, essa parceria que se estabelece aí entre Unital, FLUP, Instituto Canoas e Diretoria de Ensino. Muito, muito, muito obrigado, principalmente a Luísa, a FLUP, né, por sempre se dedicar aí, esse olhar para a nossa regional, de forma a garantir esse trabalho da educação pública no Vale do Paraíba com uma qualidade, né? E esse é o nosso lema aí, qualidade e equidade. Então, gratidão mesmo à Universidade de Taubaté, a qual eu tenho um apreço muito grande, foi a minha primeira formação, né? E que a gente possa aí celebrar mais e mais parcerias em prol da educação pública, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. E Luiz, o João e a Ju me representam aí quanto diretoria de ensino, meus PECs maravilhosos de matemática, que têm executado um bom trabalho aí frente à diretoria, tá bom? Um abraço a todos e até breve. Olha, Muito se não fosse obrigada, você, professor. se não fosse você com essa sua acolhida, talvez esse encontro não tivesse acontecido. Obrigada, Luiz Gustavo, por você ser um entusiasta, um idealista da educação. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Professor, estamos de portas abertas na Unital em todos os demais cursos e ações. A FLUP vai estar participando intensamente também de outros processos. Estamos juntos, viu? O que precisar. Obrigado. E muito obrigada em compreender esse enlace todo, até pensando na articulação dos seus dias letivos aí. Muito obrigada mesmo. Perfeito, muito cuidadoso. Um abraço, gente. João, estamos à disposição. Sabe que já tem um monte de gente que entrou no grupo da Tereza já. Microfone. João, Eu chamei aqui como grupo da Tereza, mas é o grupo de estudo, né, de práticas pedagógicas. Tem né, a em Érica. matemática. Tem a Érica né, também. que tem a professora Érica, tem a professora Kátia, né, que estão atuando fortemente junto com a Tereza, e que estarão no PED Brasil também, aqui nessa linha 3. Né, Érica já, futuramente a professora Kátia. Então, e já tem muita gente que está respondendo o formulário. A gente já tem 17 pessoas que responderam. Então, muito obrigada pelo pronto atendimento e envolvimento de vocês, viu? Tanto no grupo como na enquete. Só com esse número aqui, pessoal, a gente já entendeu que tem muita força e muita coisa para fazer para o ano que vem. Vamos lá. E que pare 2022 e comece 2023, pelo amor, né? João, se o pessoal depois tiver algumas dúvidas ou quiser colocar alguma dúvida no formulário, também fique à vontade. Isso. Né? A gente atende a posteriori, porque às vezes também tem um período de decantar, né, a ideia e maturar, e depois é que vão surgindo as dúvidas. Nós estamos à disposição.
E João, desejando. tem também, no nosso site, a gente pode triangular, isso pode ser feito, claro, por meio da Luísa, de vocês, mas a gente pode triangular questões também a partir do nosso site. Tem um local para colocar dúvidas e tudo mais. É só entrar no site e fazer perguntas ali também, que chega até nós e a gente direciona, né? Conversa com... A gente está em grupo aqui com o pessoal da FLUP, do Canoa, a gente vai respondendo, a gente vai indicando, tá? Fiquem à vontade de fazer isso. Você está com o microfone fechado, João. Bem, então, retomando aqui, então, né, do que nós tínhamos, do propósito, né, desse encontro, eu acho que os objetivos, né, foram cumpridos, estão sendo cumpridos, né, até pelo que vocês nos trazem aí das respostas aí dos formulários. Agradecer aos professores, né, que estão aqui presentes conosco também, né, colocando mais uma vez à disposição. Está aqui o núcleo pedagógico, então vocês podem me procurar, a PEC João, a PEC Juliana Castro. E surgindo alguma dúvida, né, que a gente, caso não possa responder, nós vamos correr atrás aqui para estar trazendo esclarecimento para vocês. Tá? Eu acho que dentro do objetivo que nós tínhamos proposto para hoje, eu acho que foi cumprido, né? Eu acho que podemos ir fechando por aqui e daí amadurecendo, conversando aí mais para frente, né, para a gente poder ir alinhando cada vez mais, deixando mais sólido aí essa proposta, né, até ela se tornar realidade, que em breve, né, uma boa parte que está aqui ou todos estarão aí cursando já esse curso nesse segundo ano com propósito novo. Muito bom. Obrigada, João. Boas festas para vocês, pessoal. Um bom descanso em janeiro. Arregassem as mangas, que daí 2023 promete. Obrigada, Juliana, Suzana, Luísa, João, Juliana Castro. Agradecer mais uma vez o professor Luiz Gustavo, porque ele sempre é muito acolhedor nas nossas ideias e nas nossas propostas, e sempre se mostra muito a favor dos professores. Ok, gente, nós que agradecemos a parceria também, né? Eu acho que esse trabalho em conjunto, né? Essas equipes que se somam, que trazem esses belíssimos resultados. Muito obrigado, e em breve nós vamos marcando de novo para nos encontrar. Combinado. Já fica a dica, a gente marca no começo do ano, tá bom? Ok. Já fica a Em dica. janeiro a gente já se Já encontra, vamos então. conversando. Tá legal. Até mais, Beleza, professores. pessoal. Obrigada, viu? Estamos muito, muito animadas. Acho que é um projeto muito, muito legal que a gente está fazendo. Tchau, tchau. Boas festas para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Ah,